Vamos agora fazer o nosso mergulho um pouquinho mais fundo em Efésios, tá? E vamos olhar para cima. Pensa que você está mergulhando mesmo. Então, dá uma olhadinha para cima em tudo que você já passou. E eu queria ouvir vocês. O que foi Efésios na vida prática de vocês e na vida, eu diria assim, de intimidade com Deus, sabe? De você com Deus. O que Efésios te acrescentou, te favoreceu, né? Que foi um ajudador para você entender melhor, você conseguir ter com Deus um relacionamento melhorado e maior, vamos falar assim. Vou começar comigo. Essa carta eu estudei, comecei a estudar lá no primeiro semestre, lá na Faculdade Teológica, quando a gente fez um curso com o pastor Marcos de Almeida. E foi simplesmente um descortinar de muita coisa, né? Uma coisa é a gente ler a palavra de Deus, e Efésios sempre foi uma carta que eu gostei. Efésios, Timóteo, Tiago, Filipenses, são cartas que eu gosto muito, sempre gostei. Mas, quando eu fui lá estudar, e muita coisa que eu não tinha enxergado de jeito nenhum, foi revelado, foi explicado, foi trazido com o reforço do grego, né, a língua original. Nossa, foi assim Por isso que eu falei com o Eber no começo desse estudo lá na Teológica, assim, parece que eu estava nadando, nem sei, viu? Nadando na superfície do mar, e aí eu estava tudo bem, para mim estava muito gostoso, estava muito bom, mas aí eu fui convidada a mergulhar. E na medida que mergulhava, comecei a ver coisas que eu não estava vendo lá de cima, entendeu? Na superfície. Então, é lindo de ver, realmente, não estou usando um termo aqui inútil, é lindo de ver como que Deus preparou tudo. E para mim, uma das coisas que mexeu comigo, lá no fundo mesmo, foi o fato de que Deus nos escolheu em Cristo antes de qualquer sombra de nós existir, sabe? Então, isso assim foi algo que mexeu lá dentro. Então, Efésios faz muita diferença. Depois, foi durante o nosso estudo mesmo, eu fui verificando a oração de Paulo, né? A oração de Paulo por nós, pelos Efésios e, evidentemente, por nós também. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela é para nós hoje, como foi para aqueles irmãos lá em Éfeso naquela época. E que Paulo, desculpa, viu, gente, mas é que tinha quase certeza que isso ia acontecer. Fica tranquila, fica tranquila. Que Paulo ora pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Isso é tremendo. Isso é uma coisa que vai fazer com que você e eu já tenha da parte de Deus algo muito precioso destinado para a gente. Destinado para a gente que crê, para a gente que faz parte da família, para a gente que foi destinada por Deus para entender a graça e se submeter a ela. Não é que nós deveremos ser orgulhosos por isso, mas nós devemos prestar atenção na grandiosidade que é isso. Então, isso mexeu muito comigo, né? E à medida que o estudo vai andando, a gente vai vendo e corrigindo coisas e falando para Deus, olha, isso aqui eu estou vendo, não está bom, então eu preciso melhorar, é o meu temperamento, preciso melhorar isso, no sentido de que haja domínio disso, né? Haja domínio. Então, Deus nos fez de um jeito, Deus nos entende, mas nós temos que, à medida que nós vamos entendendo a palavra, nós temos que ir melhorando, né? Nós temos que ir aparando as arastas e vamos ter que
dá uma lixada tantas vezes, e nessa hora não é gostoso, geralmente dói. Eu já ouvi um pregador dizendo que o diamante, para ficar do jeito que é atraente para as pessoas, ele sofre muito. Aquela pedra sofre muitos desbastes, né? E muito lixamento para ela poder brilhar. Então é isso, eu queria compartilhar. Agora eu queria ouvir vocês. Não sejam chorões, tá bom? Deixa comigo. Eu coloco o Efésios com uma passagem em Romanos, capítulo 3, 11. Diz assim, Efésios 3, 11. Assim, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse que é o meu versículo eu mais me identifico. Repete aí a referência, Flávio. Romanos. Efésios 3, versículo 10 a 11. Vou invertir. Uhum. E eu tenho uma outra passagem em Mias, capítulo 6, versículo. Não sei, não me lembro, mas você falou assim. Assim, a Neemias fala uma coisa que encaixa dentro ai, dentro do contexto de Efésios que eu li agora há pouco, né? Versículo 6, 4, parece. Em 6, 3, quer dizer, enviem os mensageiros e dizer: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer, porque é necessária esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. Essa parte assim, estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Uhum. Entendeu? Deus me deu um propósito no meu coração e eu estou seguindo ele. Que bom. Deus abençoe, Flávio. Viu? Que ele Obrigado. continue te dirigindo, te mostrando o que é para fazer. Renan, Célia, Éber. Bom, Ruth, para mim, eu pude viver, né, esses momentos de estudo, a profundidade da graça de Deus. Uhum. O quanto é profundo, como que isso nos alcançou, o sacrifício, os propósitos, a intenção de Deus que tudo acontecesse da forma como aconteceu para alcançar hoje as nossas vidas. Uhum. Né? Então, quão profundo é essa graça de Deus? Uhum. Né? Então, Efésios, ele revelou os propósitos, como nós devemos fazer, e nos capacitou, e me trouxe a palavra para nos capacitar a passar por todas as situações que essa graça também, né, ela se revela. Então, para mim, foi assim maravilhoso assim entender, compreender o sacrifício da morte, da ressurreição e hoje do Espírito Santo que nos capacita. Uhum. Né? Então, foi profundo, foi maravilhoso. Então, para mim, toda a leitura de Efésios, eu também gosto muito de Efésios. Então, até sábado passado, eu falei, domingo passado, eu falei, nossa, foi maravilhoso. Né? Nos habilitando com as armaduras, como se armar, como se revestir para enfrentar mesmo, que nós estamos realmente, não estamos aqui com o propósito só de viver a graça e tudo bem, não, nós estamos realmente numa batalha. Exatamente. Né? Que E bom nós temos que, não é Isso simplesmente mesmo. recebermos a... Uhum. Oi? Exatamente. Não, ele estava concordando com você, isso mesmo. Que É, bom. então, como Uhum. então Eu é fico a muito feliz. profundidade de estar
podendo viver hoje essa graça, mas é uma graça que foi muito sacrifício e nós também temos que fazer a nossa parte dessa graça, sabe? Não é simplesmente cruzarmos os braços e obrigada, Senhor. E obrigada, Senhor. Não, não é obrigada, Senhor. Nós temos que enfrentar a batalha. Exatamente. Temos que também nos posicionarmos, entendeu? Então, o que eu vivi nesse estudo foi muito isso. Que bom. Né? Que bom. Deus continue te abençoando, te dando essa Amém. visão, né? Que, Amém. embora seja hoje o último dia de Efésios, mas é aqui, né? Ele continua na palavra e tudo que a gente aprendeu, Deus com certeza vai estar usando, o Espírito Santo vai estar iluminando a nossa mente para isso. Continuar, né? Amém. Faltam 3 que estão aqui, ó, estão muito quietinhos. De ontem. Não. Então eu vou falar, né? Tava esperando aí o pessoal falar. Mas tem essa parte que até pegando um gancho do que a Célia falou, né? Não é só a graça, mas tem a nossa parte também, né? E é interessante porque, de certa forma, o livro é dividido dessa forma que você compreendeu, Célia. Então a gente pega ali algo que a gente comentou no início, o capítulo 1, 2 e 3, é Paulo falando para a igreja, tudo aquilo que já está à nossa disposição, né? Então nós precisamos apenas nos apropriar disso. E aí entra a nossa contraparte, vamos dizer assim, né? Que aí seriam os capítulos 4, 5 e 6, né? As nossas responsabilidades como cristão, a partir do momento que nós compreendemos essa graça, que nós compreendemos tudo aquilo como Deus fez e colocou isso à nossa disposição, o que a gente faz com isso, né? Então é exatamente isso que você disse, Célia, que a carta é assim que a carta está escrita, e isso é fantástico, né? Mas, e aí da minha parte aqui, né, particularmente, eu fico realmente também impressionado, né? Porque Efésios, ele desmistifica muita bobagem que a gente vê por aí, né? Por exemplo, quando a gente lê e estuda um pouquinho ali nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, sobre o Espírito Santo, né? E a gente tem muito aquele negócio, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e aí a gente acha que isso é alguma coisa sobrenatural. Sim. E de fato porque é algo de Deus, né? De Deus. Mas assim, como eu disse, assim, não é nenhum fantástico, quer dizer. Não é um negócio místico, é um negócio que está ali, né? O Espírito Santo está em nós. Ele fala isso no capítulo 1. Ele está dentro de cada um, né? Aí que entra a contrapartida. Como eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, já que ele está dentro de mim? Então, entre o capítulo 4, 5, 6, que a gente vai estudando como nós devemos nos portar, inclusive, né? Então, esse Espírito Santo já está em nós e isso, inclusive, nos garante a salvação eterna, né? Não, há quem diga que se perde a salvação, não se perde. Isso a gente tem que ter claro. Isso, inclusive, é o que ele vai falar no capítulo 6, quando a gente olha lá o capacete da salvação, né? Que muitas vezes o inimigo vai querendo colocar algum tipo de engano, uma vez que você cai, uma vez que você falha, uma vez que você peca, aí tá vendo, ó, você não tem jeito, você é isso, você é aquilo, você não vai, esquece, você não tá salvo, vamos dizer assim, né? Você acha que você tá, mas você não tá, e essa é a batalha, então é tudo muito correlacionado, por isso que é muito maravilhoso, né? Então o que ele falou lá atrás, no capítulo 1, ele está afirmando no capítulo 6, no final da carta, né? Então é isso, porque eu falo muito e se eu ficar viajando aqui em cada capítulo vai ser maravilhoso, né? Mas em geral esses são alguns pontos que a gente tem que pensar, de que é muito prático, tá tudo à nossa disposição, o Espírito Santo já habita em nós e a partir disso nós temos que viver para a glória de Deus. Exatamente. Eu concordo com você plenamente. Eu concordo plenamente com você, Renan. É isso aí. Gente, nós estamos num tempo bem curtinho, tem mais uns 2 minutos. E depois vamos para a aula,
tá? Para a gente finalizar o livro. Éber, Elaise, quiserem falar, sejam sucintos. Não? Então tá. O Éber está sem microfone, gente, essa aqui é a realidade. Olha, é tudo isso, né? É tudo isso, sim. E o meu desejo é que o Espírito Santo, que habita em nós, já está em nós, como o Renan lembrou bem, nos conduza para melhor compreensão cada dia mais, né? Efésios está chegando ao final em termos de estar sendo estudado aqui, mas evidentemente nós estamos, né, Flávio? Nós estamos livres a qualquer instante para continuar mergulhando, né? A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, como eu disse. Então, é por isso que a gente pode voltar e voltar e voltar. Ela vai falar conosco a cada dia, em cada momento, do jeito que Deus quer falar naquele momento. Então, que assim seja sobre a vida de cada um, a bênção de Deus, tá? E vamos lá para a nossa última aula de Efésios. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, aqui eu vou começar, gente, mostrando um pouquinho do que nós vimos, né? Para quem não estava no comecinho, nós vimos muita coisa de Éfeso. Então, eu vou colocar algumas imagens aqui e nós, então, vamos estar relembrando alguns detalhes de Éfeso e de Efésios, né? Da nossa carta. Estão vendo aí, né? Começamos no dia 11 de outubro, essa viagem, né? Por Éfeso, conhecendo uma parte da arquitetura de Éfeso e também tudo o que aconteceu lá. Então, Paulo começa a carta com este versículo, essa mensagem aqui, esse desejo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, que viveu aí, olha, por essas ruínas, é assim que Éfeso está hoje, né? Esses portais aqui davam acesso à praça comercial, né, chamada Ágora. E Efésios, a revista trouxe uma frase que eu achei excelente, tá aqui, ó. Efésios se inicia elevando-nos até os céus e termina colocando-nos de joelho. Então, veja como nossa compreensão, né, sobre o que o Senhor nos ensinou com essa carta, onde ela nos remete a uma postura de servos, né, uma postura de pessoas que se rendem a essa graça imensurável e que a gente não conseguiria alcançar nada sem ela, né? Então, eu achei isso muito interessante, essa frase, ela está aqui porque, de fato, é isso, né? Nós aprendemos no começo que o que nós recebemos veio de Deus para nós, né? Partiu de Deus para nós. Então, a iniciativa sempre foi dele. Não há nada em nós que tenha condições de criar, de nos dar o que ele nos deu. Então, nessa viagem, nós tivemos um panorama bem detalhado, né, da missão de Paulo, do desafio dele, o que ele recebeu, né, de Deus naquele encontro que ele teve com Jesus, ou Jesus com ele, né, melhor dizendo, a responsabilidade de ensinar a sã doutrina, a responsabilidade de cuidar daqueles irmãos ali, né, apresentando a verdade da salvação, o evangelho puro, né, e levar aquelas pessoas a crerem de uma maneira consciente, né? Usando a razão. Então, nós em Efésios fomos verdadeiramente ensinados por Paulo, que Deus providenciou absolutamente tudo o que nós precisamos e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E nós temos esse acesso a Cristo pela graça, nós temos este presente, né, de Deus para nós, garantido, e isso é uma coisa que não tem preço. Nós temos algo que é muito precioso nas nossas mãos, né, que foi concedido por Deus. Vamos ao texto de hoje. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, Efésios 6, de 18 a 24. E aqui nós vamos ver, né? A oração é uma arma que deve permear. Permear é estar presente, né? É estar presente ao longo de uma situação. É estar atravessando uma situação. Isto é algo que está atravessando, tá? A situação. Então, a oração ela deve estar presente e permear toda a nossa guerra espiritual. Como a Célia disse, nós não podemos nos colocar como espectadores, né? Nós estamos em guerra. Mesmo a oração não estando na lista da armadura, ela é o ato de vigiar no meio da guerra. Então ela é indispensável, ela não pode estar fora, ela não pode estar ausente, né? Ela deve acompanhar o soldado, como eu coloquei aí, o tempo todo. Ela mostra também o relacionamento que existe entre o soldado e o seu comandante, que é Cristo. Desse relacionamento irá depender a força e a percepção do mal e das ciladas do diabo. Então, a armadura de Deus não é uma coisa mecânica, como nós vimos domingo passado, né? Ela não é automática, ela não é instantânea. Nós temos sim que vestir, mas nós temos que saber usar. Nós temos que estar alertas para saber qual arma usar da nossa armadura, o que pegar. Então, Deus nos equipou para podermos vencer o inimigo, e a oração no Espírito, que quer dizer uma pessoa que é guiada, ela é induzida, ela é comandada pelo Espírito. No seu coração, o Espírito Santo move essa pessoa a pedir, a orar, a agradecer, a clamar, a suplicar, né? Então, o Espírito Santo, que é a espada do Espírito, e a oração fazem parte da vida do soldado, parte da armadura dele. Então, não é algo que pode ser colocado como de um tamanho menor. Muito pelo contrário, é vital a oração, né? Se é ela que nos faz vigiar, é ela que nos faz estar prontos, ela não pode estar ausente, de jeito nenhum. Orar sobre a orientação do Espírito Santo e fazer isso em todo o tempo, em qualquer situação, lugar, circunstância ou momento, como Paulo orienta, é perseverar na oração. Perseverar é insistir, né? Tornar um hábito. E orar uns pelos outros, isso é cuidado e mostra amor. Então veja que Paulo, ele vai relembrar coisas que ele já havia dito. Quando ele estava falando de unidade, né? De você ter pelo outro, pelo irmão, sempre um sentimento e uma consciência de valor. Ele é melhor, ele é maior do que você, no sentido de que você deve dar a ele todo o valor. Então aqui ele reforça como o valor que tem cada irmão, o orar por ele é fundamental. Então você orar por mim, eu por você, durante a semana, não só nesse domingo que a gente se encontra, né? Mas durante a semana é criar elos. Então Paulo, ele vai ensinar aqui, perseverar na oração significa orar com persistência, com constância, é o sempre,
né? É o todo dia, é manter a regularidade em nossa vida de oração. E eu coloquei aqui, isso traz estabilidade cristã, tanto para a igreja como para aqueles por quem a gente ora, né? Então, a nossa vida é edificada quando nós oramos. Jó estava orando pelos seus amigos, lembram desse texto? Nós vemos na Bíblia diversos outros servos de Cristo que oravam pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E nós temos que copiar isso. E eu coloquei também, suplicar e interceder por alguém deve ser um hábito. Então, como diz lá em Hebreus, levar as pessoas, né, a chegar ao trono da graça confiadamente, levando conosco os nossos irmãos. Isso é importantíssimo. É assim que um corpo funciona bem, né, e é saudável. Então, cristãos instáveis não têm pés firmes em Cristo e são presas fáceis para o diabo. Então, nós temos com a oração a nossa defesa alimentada contra o diabo. Cristãos instáveis são cristãos, como eu relato aqui embaixo, que se tornam presas fáceis para o inimigo porque estas pessoas não têm firmeza. É exatamente o que falta para elas. E a firmeza vem no conhecer, no se dedicar, como nós comentamos nas nossas opiniões, é o mergulhar, é o ir fundo, é o ir buscar lá na raiz, é buscar profundamente e com vontade, sabe? Quando o coração está disposto, ele se dedica a isso. Então, presa fácil significa que são facilmente desviados do foco, conseguem até explicar os seus pecados, mas sem consciência de que precisam se arrepender, de que o que eles estão fazendo é uma justificativa que não tem justificativa, né? E exatamente por isso eles são instáveis e constantes. E por isso mesmo fáceis de serem levados pelas lábias de Satanás, né? A mente deles é corrompida por falsos ensinos. Renan comentou, agora há pouco, de que o capacete da salvação é a nossa armadura que defende aquilo que nós sabemos e aprendemos pela palavra de Deus sobre o Evangelho, né? E pessoas instáveis, cristãos instáveis, são pessoas que permitiram que mensagens falsas fossem infiltradas nas suas mentes. Pessoas que não se dedicaram a procurar na palavra a verdade. E isso realmente traz essa confusão, né? Como eu vou repetir aqui, a mente é corrompida por falsos ensinos e que torna a experiência cristã improdutiva, infrutífera, gente. Que por consequência afeta a conduta, já que não enxerga, né? Porque há trevas na frente dos olhos dessa pessoa, não enxerga o caminho e tampouco ouve a voz do comandante. Ele vai ouvir outras vozes, vozes que ele permitiu que entrassem na mente dele, né, com mensagens falsas. E o inimigo planta isso porque é assim que ele consegue confundir e fazer essa pessoa se tornar fraca, se tornar frágil, se tornar facilmente conduzível, vamos usar essa palavra, por ele. E aqui eu coloco uma fala do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele fala assim, que dos ataques sutis de Satanás, ele tem 3 áreas da nossa vida que ele ataca, com sutileza, ou seja, discretamente, só que muito incisivamente, com força, com poder de destruição, que é a mente, a experiência e a prática na nossa vida, ou a conduta. Então aqui a gente vê exatamente o reflexo, né? Assim, a revelação do que é alguém que tem a mente invadida pelas mentiras de Satanás, pelo engano de Satanás. E o diabo ama as trevas, né? Eu achei muito interessante essa frase. A gente sabe disso, mas quando você vê escrito fica de um jeito bem mais fácil de nós entendermos aqui. O diabo ama as trevas, né? É a área dele, é a praia dele, são as regras dele.
e a luz faz ele fugir. Então nós devemos, como Paulo nos orienta em Efésios, nós devemos colocar a nossa luz para brilhar. Nós devemos nos fortalecer. Por isso que a oração deve permear a guerra espiritual. Deve passar no meio, deve estar no meio, conosco, né, da guerra espiritual, todo dia. Ter o nosso momento de oração é super importante, é vital, mas durante o dia, sabe? É aquela mente educada em estar falando com Deus, em estar sendo transparente, sincero para com Deus. É à medida que lembra do irmão, é pedir pelo irmão, pedir a graça, pedir a bênção, pedir a direção, né? Pedir a paz para o irmão. Então, desse modo, a palavra e a oração permanecem juntas e são as duas armas principais que o Espírito coloca nas nossas mãos. E o Espírito, a espada do Espírito, é a palavra de Deus, portanto, está dentro da armadura que Deus nos deu, né? Uma igreja que ora, que é o tema da nossa lição, preserva a vida espiritual e mantém em pé os soldados, para que não percam de vista o comandante, tenham o ânimo reforçado e sigam em frente fortalecidos. Então, eu coloquei esses dois versículos, Tiago e Tessalonicenses. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, diz a palavra. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, vamos orar. Vamos orar a todo instante, dirigindo, descansando, trabalhando, lavando louça, fazendo comida, né? Que a gente esteja em postura de oração, nosso coração esteja constantemente ali, diante do trono, levando a Deus nosso agradecimento, nosso reconhecimento, levando a Deus os nossos irmãos com os problemas que eles mostram pra gente, que eles falam conosco. Então, quando diz aqui, confessem os seus pecados uns aos outros, diga a sua situação. Diga o que você está passando, onde está doendo, onde tem o problema. Nós precisamos ter esse ambiente entre nós, da comunicação. E diz mais, orai sem cessar. Então aqui arremata o que eu falei. É constante, né? É constante. Manter a vigilância, no versículo 18 que a gente leu, manter a vigilância, acho que esse é o destaque maior aqui, né? Que deve ser recebido por nós com zelo, porque facilmente nós somos distraídos no nosso dia a dia. E Satanás sabe disso, né? E ele não só sabe disso, como ele aproveita isso. Nós estamos em guerra, nós somos soldados de Cristo, o nosso comandante é Cristo, e nós temos que ter essa consciência constantemente. Quando a gente ora, na hora que você está exatamente dedicando aquele seu pensamento, aquele momento a Deus, você precisa saber, você está em guerra. À medida que você ora, você reforça a sua defesa. Tanto para a sua própria vida, como para a vida do seu irmão, né? Então nós temos que estar alertas todo o tempo e em todo lugar. Jesus também enfatiza a necessidade da vigilância, tanto sobre a sua volta, como sobre a tentação, porque são duas situações que nós não sabemos quando vão acontecer, né? Você pode estar no meio de uma tentação e você perceber isso, como não. E isso não quer dizer, se você não estiver, que ela não virá. Então, é trabalhar com antecedência, sabe? É estar orando para fortalecer, porque uma hora dessa você vai precisar dessa força. E ela só virá de Deus para nós, né? Por isso que diz aqui, ó, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. No Evangelho de Marcos aqui. E felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. E aí em Lucas. Isto são orientações que o Senhor Jesus Cristo nos dá. A sutileza de Satanás. Ele tenta nos atingir porque ele sabe que não somos tão estáveis assim. E nós nos distraímos, né? E nós nos distraímos, ele se disfarça porque é sutil, né? E ele vem nos atacar de uma maneira assim,
suave. Ele chega suave, sorrateiro, como eu tô colocando aqui. Mas é um leão, né? A Bíblia diz isso, que ele é um leão buscando aquele que ele pode devorar. Então, além de ele ser sorrateiro, ele jogar com a gente, aproveitando as nossas falhas, as nossas deixas, as nossas fraquezas, ele nunca vai perder este objetivo, que é de nos destruir. Então, ele chega sorrateiro como leão, um leão que rodeia, né, a presa, esperando só uma oportunidade. E se a gente der, ele não vai perder essa chance. Ele não vai deixar passar, né? Então, tantas vezes, às vezes a gente deixa passar coisas que nós deveríamos aproveitar. Seja o estudo da palavra, seja um tempo que você percebe que tem que parar para orar ou para ler a Bíblia e se dedicar mais. O seu coração quase está dizendo para você, olha, para. É o Espírito Santo falando conosco, gente. Para e vem aqui. Eu quero falar com você. Eu quero te mostrar na minha palavra. E tantas vezes a gente não para. A gente não vai. Isso somos nós. Agora, se você der exatamente uma brecha assim para Satanás, ele vai usar. Ele não vai deixar passar. Então que a gente também não deixe passar, né? Que a gente também seja esperto para perceber que o Espírito Santo nos convidando, nos chamando para parar e ir lá no seu cantinho, onde você vai ter uma conversa com o Senhor, onde você está guardando coisas aí no seu coração e na sua mente que devem ser colocadas para Ele. Então, aqui eu coloco a nossa tendência de dormir quando deveríamos estar vigiando, estarmos orando, estarmos na presença de Deus. Porque o campo de batalha, tantas vezes, pode ser um ambiente confortável para nós. Pode ser um ambiente que a gente se sente seguro. E aí eu coloco nossas casas, nossa igreja, nosso trabalho, nosso carro, nossa mente, né? Onde é que a gente está tão confortável? Que pode ser que percamos a consciência de que estamos em guerra. Então, é necessário a gente estar alerta, sempre alerta. Por isso que Paulo nos exorta, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, lá no versículo 10. Satanás vai onde nós estamos, ele vai lá para justamente nos tentar, fazer a gente cair no erro. Ele foi lá quando Jesus estava no deserto, né? E ele tentou a Jesus. E o que Jesus deu de resposta para ele? Como que Jesus afugentou Satanás? Ele usou a palavra, né? Ele usou a espada do Espírito. Mas ele já sabia a palavra. Ele já sabia, ele não foi procurar, nossa, deixa eu lembrar, o que fala mesmo? O imediatismo, né? A nossa prontidão. O agora, eu sei, eu falo, eu lembro, eu trago a palavra na minha mente. Tem aquele versículo, eu falei na sexta-feira no nosso grupo. Eu aprendi quando era criança esse versículo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar. Eu escondi, eu guardei. Entende? Isso é fundamental. Jesus Cristo mandou Satanás embora com a palavra. Entende? E isso é muito importante para nós copiarmos. É o jeito que a gente pode combater as tentações, né? Eu coloco aqui no finalzinho desse parágrafo, mas para isso nós temos que saber a palavra e ter intimidade com ela. É gastar tempo com ela. É desejar guardar, é desejar ler e guardar e entender. Isso faz parte da nossa parte, como a Célia até comentou. Por isso tenham isso em mente, diz Paulo, e perseverem na oração por todos os santos. O diabo é insaciável. Uma das suas armas são os falsos mestres, né? Que não cansam de ensinar doutrinas erradas para confundir a mente. A mente de quem não tem firmeza, os instáveis, aqueles que a palavra diz assim que vão
como a onda do mar. Para onde ela leva, para onde o vento sopra, essas pessoas vão. Então, que nós não sejamos assim, né? Que nós sejamos pessoas que tenhamos os pés firmes, firmes na palavra, na rocha, certo? Orar por todos os santos é orar pelos nossos pastores e líderes, né? Também. Eles ministram a palavra de Deus e por isso eles devem estar sendo cobertos com a nossa oração, para que eles sejam fiéis a essa palavra. No expor, no pregar, que não falte a eles a fidelidade com a verdade da palavra. Então nós temos que orar por eles, né? Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos sim a nossa fraqueza, mas nós não podemos dar espaço para ela livremente. Ela pode acontecer na nossa vida, mas nós precisamos estar percebendo isso e voltar. Voltar a orar, voltar a vigiar, voltar a ler, voltar a nos dedicarmos à palavra de Deus, né? A estar com Deus. Ele disse aos apóstolos dele, que ele chamou para orar lá no Getsemane, um pouco antes da crucificação, né? Jesus Cristo convidou os seus apóstolos para estarem com ele. Ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E essas pessoas que ele chamou, esses apóstolos, eles tiveram, o texto que eu estava lendo a respeito disso, até coloquei aqui, eles tiveram uma deslealdade para com Jesus. Por 3 vezes. Jesus deixou eles num lugar ali naquele monte, naquele Getsemane, o nome daquele jardim. Jesus foi orar e quando voltou, eles estavam dormindo. E Jesus fez isso de novo, e de novo eles dormiram, e de novo eles dormiram. Então, nós somos assim, né, gente? Nós somos sujeitos a essas fraquezas todas. Mas veja, já estamos sendo avisados pela palavra de Deus que nós temos essa fraqueza. Então não vamos dar muito ponto para ela, né? O sono, o estado de letargia, de acomodação, de conivência, coloca a nossa mente em inércia, nos fazendo amoldar as circunstâncias, né? Tomar o jeito da circunstância, do momento. E deixando que coisas diabólicas se infiltrem na nossa mente, no nosso coração. Então não podemos achar que este alerta da palavra de Deus não tem razão de ser, sempre vai ter. Se está na palavra de Deus, é bom a gente prestar atenção, né? Porque o Senhor Deus nos conhece, Ele conhece a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco, e nós precisamos dele, nós precisamos estar alertas. Né? Numa situação de guerra, você dormir, você fraquejar, é você se render ao inimigo. Vai ficar mais difícil de você se pôr em pé outra vez, né? Então vamos nos manter firmes em pé nessa guerra aqui. Aqui vemos os apóstolos também reforçando a necessidade de vigiarmos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Tá muito didático, né, gente, esses textos. E outro aqui. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo. Versículo 19. Ele também pede para que orem por ele. Paulo pede para que orem por ele. Porque mesmo ele preso, o evangelho não está preso. E este era o ponto que Paulo queria enfatizar para aqueles irmãos. Ele, como embaixador de Cristo, está na cadeia e quer falar com ousadia e sem medo, toda vez que ele tiver oportunidade de falar. Né? Então, Paulo não perde o foco, em momento algum ele perde o foco. Né? Paulo é sábio, eu coloquei aí. Paulo é sábio e humilde. Sábio porque reconhece que precisa da força do Senhor para ficar em pé contra Satanás. E humilde
para pedir que seus amigos orassem por ele, né? Ele pede não só para que tenha força contra o inimigo, mas também por seu ministério, que ele recebeu de Jesus o ministério. Ele recebeu uma ordem, né? E ele tem consciência disso. E ele precisa vencer, ele precisa estar forte nessa batalha espiritual para conseguir executar essa missão aqui que a gente vê nesse texto. Jesus falando para Paulo isso aqui. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Jesus disse, eu vou livrar você do seu próprio povo judeu, né? Que Paulo era judeu, e dos gentios para quem eu envio você. E eu envio você para os gentios para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta foi a missão que Jesus deu para Paulo, quando o encontrou ali no caminho de Damasco. Então, Paulo nunca perdeu isso aqui de vista. Ele é responsável por isso que ele recebeu do Senhor, essa ordem, né? Então, mesmo na prisão domiciliar que Paulo estava, ele não perdia a oportunidade. Ele não parava de falar do Evangelho, né? Os guardas estavam ali acorrentados a Paulo, porque era assim que faziam, e Paulo falava do testemunho do Evangelho, falava da bênção, da graça de Cristo para aquele soldado. E não era um só, né? Eles trocavam, revezavam, e Paulo ia falando, né? Então, aqui em Atos 28, 30, 31, por 2 anos inteiros Paulo ficou dessa forma. E ele não perdeu a oportunidade, gente, de falar. Então, isso é muito importante que Paulo se torne um exemplo para nós, né? De nós não fraquejarmos, porque alguma coisa está contrária a nós, então nós não vamos fazer, porque, olha, está me acontecendo um determinado problema, então por isso eu não vou poder praticar o meu testemunho, estar ativo na minha vida digna de um cristão. Isso não pode acontecer, né? Então, Paulo pede aos Efésios que orem por ele, porque ele anseia pela liberdade, não da prisão, mas sim de que o Evangelho tenha liberdade de ser pregado. E isso é muito importante. Ele quer falar ousadamente, sem medo, e especialmente na presença de pessoas de uma alta posição que iam visitá-lo lá. Judeus iam, pessoas importantes da sociedade também iam, e Paulo, ele queria exatamente isso, que os irmãos orassem para ele não fraquejar, ele não ter qualquer espécie de abalo pela situação que ele estava vivendo. Então ele coloca aqui, ele desejava anunciar o Evangelho com coragem, porque como embaixador de Cristo, deveria cumprir a missão recebida, com bravura e com firmeza de caráter. E com toda dignidade transmitir a mensagem, as boas novas, que ele chama de mistério, e ele chama de mistério porque foi revelada a ele, né? Foi por uma coisa que o Senhor destinou para ele. E ele era responsável em explicar isso, em mostrar isso, né? Então foi por revelação. E uma das coisas que foi revelada a ele é a unidade que Cristo trouxe para os judeus e os gentios que viviam em desarmonia. O Evangelho trouxe a paz para eles. Lembram daquele estudo que separou, havia uma separação e o muro que separava eles foi quebrado. O sacrifício de Cristo quebrou isso. Não existe mais essa separação. E Paulo tinha esta responsabilidade na missão dele, né? Então, com clareza e com coragem, ele queria que fosse a comunicação. Por isso, ele pediu para que os irmãos orassem. Então, veja como Paulo também entende o poder da oração, certo? E é uma característica crucial da pregação autêntica do Evangelho. A clareza e a coragem que Paulo pede. Aqui eu coloquei uma fala do pastor John Stott. A clareza sem coragem é como a luz no deserto. Bastante luz, mas nada que vale a pena ver.
A coragem sem clareza é como uma bela paisagem à noite. Muitas cores para ver, mas nenhuma luz para desfrutar essa visão. Né? Então nós devemos orar assim pelos nossos pastores e pelos nossos líderes. Na IB ou em outras igrejas, nós devemos orar por eles, para que nos nossos púlpitos, né, a mensagem seja dita com clareza, com coragem, com convicção, e seja ela a verdade. Né? Paulo se orgulhava de ser embaixador de Cristo. Ele jamais teria medo ou vergonha, né, de se apresentar como embaixador de Cristo. As correntes que Paulo estava usando representavam, sim, o Deus, o rei que ele estava ali mostrando. Porque ele foi um rei que se deu na cruz. Quantos reis fazem isso? Então Paulo tinha orgulho de ser embaixador deste Cristo, o Cristo que morreu por ele e por nós, e assim nós devemos ser também, né? Ok? Então, contra uma oração dessa, não tem principados e potestades que possam ir contra. Entende? Então, nós temos que ter essa clareza também de orar pelos nossos pastores, para que jamais estejam pregando algo que não seja o evangelho verdadeiro. E Paulo conclui a carta, envia essa carta por Tíquico, né? Que ele chama lá, é um amado e fiel servo do Senhor. Ele confiava neste homem, nesse irmão, e ele quer que os irmãos lá em Éfeso saibam como é que ele está, o que está acontecendo com ele. Né? Isso também mostra um cuidado que Paulo tinha. Paulo queria que os irmãos soubessem, né, que ele estava atravessando aquela situação, mas ele continuava firme e pede para que eles ajudem nessa firmeza, orando. Né? Eu coloco aqui nesse segundo parágrafo exatamente isso, que dá para perceber o desejo de Paulo em estabelecer elos pessoais mais fortes com aqueles irmãos lá de Éfeso. Ele já estava fora de Éfeso, ele estava em Roma, preso. E ele manda essa carta para informar o que está acontecendo e pedir para que orem. Veja que é repetidamente uma necessidade. E ele pede isso e mostra para aqueles irmãos que não é só uma teoria ter aquela sociedade de Deus, ter pessoas separadas, pessoas que estão dentro da família de Deus. Isso é uma verdade, não é teórico. E ele está dentro desse grupo. Ele é alguém que Deus separou, que Deus ungiu, que Deus salvou, tanto quanto os outros irmãos. Né? Então ele faz parte dessa igreja, dessa comunhão, dessa união, dessa unidade que ele tanto ensinou aqui. Né? E isso é muito importante para nós hoje. E Paulo se despede desejando bênçãos para os leitores da carta dele. E aqui eu coloco quais bênçãos, né? Eu pergunto ali. A paz e amor com fé. Então aqui, olha, essas coisas viriam de Deus. Eu quero que vocês acompanhem esse texto aqui. Essas coisas viriam da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, no começo da carta, na parte que é doutrinária, né? Onde ele vai colocar a doutrina, deixar claro o que é que Deus deu para nós, do que ele nos abasteceu, ele diz isso. Ele explicou que Jesus Cristo é a nossa paz, que ele derrubou a parede de separação, como eu falei agora há pouco, que tinha entre judeu e gentio, e estabeleceu a paz. Ele vindo, ele evangelizou a paz. Então a paz é algo presente nessa carta. E aqui ele reforça quando se despede, né? Na parte prática da carta, que é de capítulo 4 ao capítulo 6, ele diz lá, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele resgata aquilo que ele já havia dito na hora de se despedir. Ainda em amor, como também Cristo, andem, né? Andai em amor, como também Cristo vos amou. E Paulo agrupa a comunhão da igreja e do lar cristão. Eles dois têm que estar em amor e paz, né? E aqui eu coloco que, embora estejam em guerra, não há como ter amor e paz com as potestades do ar, né? Como ele diz. Não tem como estabelecer paz com eles. Com eles é guerra.
Mas na nossa casa e na nossa igreja e entre nós deve haver amor e paz. E aqui Paulo só coloca o seguinte: ele sabia que aqueles irmãos tinham fé. Ele esteve com eles, ele tratou com eles, então ele conhecia, né? O que ele queria era que essa paz e esse amor estivessem unidos à fé que eles já tinham, à fé que eles possuíam. Então Paulo aqui cuida de detalhes, né? Ele vincula o amor, a paz, a fé que eles já possuíam como cristãos que eram, né? E ele deseja ainda que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, que a graça de Deus acompanhasse a todos e acompanhe, trazendo para hoje, a todos que amam o Senhor Jesus com amor eterno, né? Com amor perene, com amor incorruptível, que não muda, né? Todos que amem o Senhor Jesus Cristo, experimente da graça de Deus para sempre. A gente tem que ter essa certeza na nossa mente, essa clareza na nossa mente, né? De que é para sempre. Dessa forma, a carta que começa com graça e paz termina com o mesmo desejo, graça e paz, indicando a paz no sentido de reconciliação com Deus e uns com os outros. A obra de Cristo fez isso. E a graça foi a razão, o motivo, como está escrito aí, e a maneira como Deus fez isso. A graça de Deus por nós que nos trouxe todas essas bênçãos, certo? E as duas são inseparáveis. Não dá para você tirar a graça e ficar só com a paz, né? Então veja, todo membro dessa sociedade de Deus tem para si essa oração aqui de Paulo, esse clamor de Paulo diante do Senhor, né? Acho muito importante isso, que nós representamos o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós somos igreja para isso, né? Para representarmos o Senhor. Então Paulo termina essa carta dessa forma, eu achei maravilhoso, né? Então, paz seja com os irmãos e irmãs, e a graça seja com todos. Vamos ler junto aqui, irmãos? Mesmo que saia um pouquinho confuso aí pelo sinal, vamos ler essa última parte aqui, ó. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite cada vez mais para nós estarmos firmes, né? Que seja essa carta aqui uma lembrança constante, um voltar lá constante na nossa vida, tá? É o meu desejo de coração e eu tenho certeza que é o de vocês também, não é? Então, que o Senhor esteja nos iluminando, nos guiando, nos levando para onde Ele deseja que nós cheguemos, tá bom? Firmes aí. Gente, muito obrigada. E desejo que Deus esteja realmente derramando bênçãos de um tamanho assim enorme na vida de vocês, tá? Amém. 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 Amém, irmãos. Deus abençoe. Um beijo para todos. Quem vai para o culto, bom culto. Bom culto. Deus E abençoe. até domingo que vem. Até domingo que Amém. vem. O João está começando. Domingo que vem todo mundo aí. Se não pegaram a revista, vão lá na igreja e peguem, ok? Isso aí. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.